Eu vou polemizar um pouquinho aqui, vou falar até um pouco da minha opinião, que eu não gosto, mas você não acha que nesse caso das pessoas que já estão usuárias de drogas, eu vou até citar uma coisa aqui que um amigo meu falou, ele foi usuário de droga por muito tempo, graças a Deus ele saiu dessa vida, não vou citar nomes, mas ele olhava assim pra gente e falava, a gente era mais novo, época de 18 anos, ele tinha uns 20 e poucos, ele falava, gente, droga não é ruim, porque se fosse ruim ninguém usava. Então, droga é bom. Então, não façam esse erro de usar. Graças a Deus, nunca usei nada. Sou o maior careta da face da terra. Sim. Nem beber bebida alcoólica eu bebo. Mas, era um jeito que ele falava pra gente. Ele fala, é muito difícil sair dessa vida. Porque você tá ali, você quer ter aquela sensação de novo. Você não acha que, às vezes, hoje, por lei, eles não podem ser... eu vou usar a palavra interditado, não sei se está correto, mas eles não podem ser levados... Internação. Uma internação compulsória. Você não acha que... Na sua opinião, total aqui, bate-papo mesmo. Você não acha que às vezes deveria ter para alguns casos? Porque tem gente que... Eu vejo aí na rua, tinha um menino que eu dei em Dayatuba, que eu estou olhando ele, eu estou acompanhando a decadência dele. Isso me deixa triste, porque não tem mais o que eu possa fazer. Ele não tem outra saída, eu acho, além disso. Se ninguém intervir, ele vai acabar morrendo. Ele vai morrer. Infelizmente ele vai morrer. Era um menino boa pinta. Você viu que ele estava começando nas drogas, até um sócio meu conversou com ele, ele tentou pedir emprego para a gente, ele falou, vamos dar uma chance, a gente tentou, ele sumiu. Depois de um tempo a gente achou ele de novo, ele já tinha perdido assim, uns 10 quilos, é triste falar, porque você vê a pessoa definhando. Agora eu vejo ele na rua, alguns telespectadores que estão assistindo agora, eles vão até saber quem é, eu não sei o nome dele, eu não lembro, saber eu sei, mas eu não vou lembrar agora. Ele fala sozinho. Então ele já entrou a droga já afetou alguma parte do cérebro dele que ele está num sistema de delírio. Então ele fica falando, mas ele está consciente, ele sabe que ele está ali porque ele consegue pedir o dinheirinho dele para usar a droga dele no farol. Então eu fico pensando assim, até que ponto a gente não pode intervir? Bom, porque é triste, sim, triste. Eu concordo. E agora eu vou explicar por que eu concordo. O que acontece? Em primeiro lugar, eu acho que esse assunto é um assunto que acabou se contaminando um pouco por ideologia. O que acontece? Já existiu no passado um abuso, quando a gente fala na questão principalmente da questão psiquiátrica e tudo mais, a gente sabe que já tiveram muitos abusos de tipo... Fumou uma maconha, está internado. Ou você tem um problema psiquiátrico, eu vou te internar, vou te jogar... Acabei com sua vida. Isso. Sim. Existiram abusos, né? Eventualmente até existem ainda, né? Mas daí a gente chegar a uma conclusão de que nada pode ser feito, também é uma crueldade. E por isso que eu concordo. Inclusive, a minha prima, ela é enfermeira e se especializou na questão psiquiátrica. O marido dela, o Zé, também. E, inclusive, o Zé trabalha ali no posto de saúde da Cracolândia. Então, ele conhece bem essa realidade. E e eu converso muito com eles sobre isso. Olhando a coisa sem escolher lado, não, tem que intervir, não tem que intervir, tal, mas pegando a coisa com racionalidade, a gente pode fazer uma analogia. Uma criança, ela não responde por si, certo? Para isso tem o seu tutor. Perfeito. E quando esse tutor ele falece, por algum motivo se perde, existe um conselho tutelar, inclusive, que vai lá e vai buscar uma outra família, vai eventualmente colocar numa instituição, ou seja, o Estado, ele está acompanhando aquilo, criança tem tutela. Por que criança tem tutela? Porque a criança não tem condições de, por si só, se defender, vamos dizer assim, tomar as melhores decisões, né? A criança ela vai querer fazer aquilo que o impulso dela manda fazer e às vezes, enfim, não tem a melhor condição de julgar. Aí eu te pergunto, vamos pensar
Estou falando da criança, mas o adolescente também, né? Enfim. Sim. Quem tem mais juízo? Quem tem mais condições de cuidar de si? Uma criança, um adolescente ali de 12, 13, 14 anos, né? Ou uma pessoa que é usuária de droga, que está ali nas ruas, num nível de alucinação total. Hoje, se eu comparar, respondendo a sua pergunta, nesse caso que eu falei antes, com a criança de 12, 13 anos, com certeza é a criança. A criança. Ele não tem mais condição. Exato. E por que a gente entende que a criança, que o adolescente, não vou nem falar da criança, vou falar do adolescente. Sim. Por que a gente entende que a gente precisa tutelar, enquanto Estado, o adolescente, e a gente não vai tutelar a pessoa que está perdida lá? Um dia, depois que você der o suporte, um dia essa pessoa vai te agradecer. Mas você primeiro tem que dar, e aí sim ela vai ter toda a condição de tocar a vida dela da maneira que ela bem entender. É claro que isso tem que envolver a família, etc. Né? Mas é um assunto que, infelizmente, se perdeu muito em alguns tabus. Né? É um assunto que se tornou delicado. Concordo. Mas que, eu vou te falar, eu acho que esse é o principal motivo da gente ter tantas pessoas nas ruas hoje.